got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022. Separei pra essa rodada 8 jogos e no final do vídeo vou estar deixando 2 bilhetes prontos pra vocês, tá show? Antes de mais nada, já peço a sua ajuda aí, a sua moral pra você que ainda não é inscrito aqui no canal, né? Já se inscreva, ativa o sininho pra receber notificação de todo vídeo, conteúdo que eu lançar aqui e deixa seu like no vídeo que é muito importante, tá? O seu like ele ajuda demais no trabalho que eu ofereço aqui e também ajuda pra que esse vídeo chegue pra outras pessoas, então mete o dedo no like aí que é de graça e vocês vão estar me ajudando muito. E para maiores informações sobre o grupo VIP, é só me chamar lá no WhatsApp, o número está na descrição desse vídeo, também está aparecendo aqui ó, na parte de baixo da tela. A partir do WhatsApp eu vou estar passando informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP. E lembrando que agora a gente está com um grupo VIP de futebol e de basquete também, tá galera? Então se você tem interesse aí em saber os valores, né, me chama lá no WhatsApp que eu vou estar passando informações para vocês. Lembrando que o grupo de basquete aí está com promoção para os 100 primeiros membros, tá? Depois eu vou estar reajustando esse valor. E vamos ao que interessa. Os 8 jogos que eu separei para essa rodada são esse daqui, né? A gente vai ter uma grade boa para uma segunda-feira, né? Na minha opinião, tá uma grade interessante. Primeiro jogo que a gente vai estar falando aqui é jogo que já acontece tarde, né? 2 horas da tarde a gente tem campeonato da Turquia, Superliga. Jogo entre Başakşehir contra o Giresunspor. Jogo na casa do Başakşehir, que na minha opinião tem grande favoritismo para vencer esse jogo, né? O time tá aqui em 6º lugar com 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Giresunspor está aqui na zona do rebaixamento com 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, né? A princípio aqui a gente vê que a posição aqui do Başakşehir não é tão boa, mas o time vencendo, por exemplo, ele sobe 3 posições, né? Então, querendo ou não, essa vitória é muito importante. Ainda mais que times como Besiktas e o Adana Demirspor tem 2 jogos a mais, então essa diferença aqui pode diminuir e o time pode chegar até a conquistar a mesma pontuação do Fenerbahçe, porém o Fenerbahçe tem 11 jogos, né? Então querendo ou não aí o Başakşehir pelo menos entra aqui nesse grupo dos 3 melhores aí com esse jogo que falta, né? A princípio aqui galera, a gente vai ter 2 opções, né? A primeira opção que eu vou estar deixando para vocês é a dica casa vence, pro Başakşehir vencer esse jogo. Segunda opção também bem interessante é o mais de um gol e meio, né? Mais de um gol e meio tá com odd muito boa, tá uma odd ali de 1,35, 1,40 em média, né? Tá uma odd muito boa e acredito que vai bater 2 gols nesse jogo, né? Placar para esse jogo vou estar arriscando aqui 2-0 casa, 2-0 pro Başakşehir. Agora vamos para mais um jogo, 2h30 da tarde a gente vai ter aqui Campeonato Italiano Série A, jogo entre Verona e o time da Roma, né? Jogo 2h30 da tarde, jogo na casa do Verona. Na minha opinião, a Roma tem grande favoritismo para vencer, né? Ainda mais que o Verona é o penúltimo colocado, 25 derrotas seguidas, né? O time não está fazendo uma campanha nada legal, apenas uma vitória nesse campeonato, 2 empates e 8 derrotas, né? Campanha bem fraca aí do time do Verona, né? A Roma, por sua vez, está aqui em 6º lugar, né? Vencendo esse jogo aí, ela vai a 25 pontos, então sobe 2 posições, né? Já que a Inter já jogou e a Lazio também, né? Então, querendo ou não, o time sobe 2 posições vencendo esse jogo fora de casa. Porém, não vai ser um jogo tão fácil assim, porque o time do Verona aí vai em busca dessa vitória, né? A princípio aqui, acredito que a melhor opção que tem é o mercado de gols, né? Como o Verona aí tem uma defesa bem frágil, acredito que é jogo interessante pra gente assistir uma partida com 2 gols ou mais. Então, a gente pode estar indo com a primeira opção, com a dica mais de um gol e meio na partida. Segunda opção também bem interessante, a gente pode estar pegando aqui Roma vence com empate anula, né? Fora vence com empate anula também é bem interessante. Placar para esse jogo vou estar colocando 2-1 fora, 2-1 para Roma. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato da Dinamarca, Superliga, jogo 3 horas da tarde, né? Confronto entre Midtjylland contra o Odense, jogo que acontece aqui na casa do Midtjylland. O time do Midtjylland aí tá em 6º lugar, né? Tá com 21 pontos, né? Com 14 partidas, né? Se o time vencer vai a 24 pontos, então sobe 3 posições, né? Pega o lugar aqui do Randers, que é o 3º colocado nesse momento. E o Odense aqui, por sua vez, está aqui em 9º lugar com 19 pontos, né? Diferença apenas de 2 pontos. A diferença é que o Midtjylland jogando em casa aí costuma fazer bons jogos, né? Teve uma sequência muito ruim aqui, né? O time teve 4 derrotas seguidas, mas agora se a gente for pegar os últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates, né? E no confronto direto aqui a gente vê que tem um pouco de equilíbrio, mas o jogo mais recente, que foi em junho desse ano, o Midtjylland venceu por 3-2, né? Esse jogo aqui vai ser muito interessante pra gente assistir uma partida com 2 gols ou mais, e também uma vitória do Midtjylland aqui também é bem interessante. Então a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de um gol e meio na partida. Segunda opção aqui, a gente pode estar pegando casa vence, pro Midtjylland vencer esse jogo. Placar para esse jogo vou estar arriscando aqui 2-1 casa.
Agora vamos para mais um jogo, Campeonato da Suécia, vamos ter aqui o Norrköping contra o Djurgården, jogo que acontece 3h10 da tarde, jogo na casa do Norrköping, mas que na minha opinião aqui o Djurgården acaba levando favoritismo, né? O time está aqui em segundo lugar com 54 pontos, vencendo esse jogo vai permanecer aqui, não tem como subir porque o Häcken vai fazendo uma campanha excepcional, está com 63 pontos, né? Diferença de 9 pontos, mas é aquilo, né? O Djurgården vencendo diminui essa vantagem aí para 6 pontos, e vai se manter pelo menos aqui entre os 3 melhores. Né? Lembrando que o segundo e o terceiro colocado garante uma vaga na Conference League, né? A Liga da Conferência Europeia. Então o time vai em busca dessa vitória aí fora de casa, vai pegar o time do Norrköping que está aqui embaixo na tabela, né? Está aqui em 12º com 33 pontos. Dos últimos 5 jogos aí, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o time do Djurgården vinha de uma sequência muito ruim, né? 3 derrotas seguidas, né? Essas 3 derrotas aqui acabou aumentando mais ainda a vantagem do Häcken, né? E querendo ou não, agora nos últimos 2 jogos se recuperou, né? Venceu o time do Malmo fora de casa e venceu em casa o Sundsvall aí de goleada por 4-0. Não tem querendo ou não aí, esses 2 jogos aí pode motivar o time a conseguir essa vitória fora de casa. Com isso a gente vai com a primeira opção, com a dica fora vence com empate anula. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aqui mais de meio gol no primeiro tempo. Acredito que no primeiro tempo vai sair um golzinho. Placar para esse jogo vou estar colocando aqui 2-1 fora, 2-1 pro Djurgården. Agora vamos para mais um jogo, campeonato holandês, segunda divisão, jogo entre Jong Ajax contra o Willem II, jogo que acontece 4 horas da tarde, né? Nesse confronto aqui vai ter um equilíbrio muito grande, né? Porque o Jong Ajax jogando em casa é bem chato, né? Na classificação a gente vai ver que o Jong Ajax está em 13º lugar com 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, né? 16 pontos até o momento, 20 gols marcados, um ataque bem efetivo, porém a defesa frágil aí com 18 gols sofridos, né? O Willem II, por sua vez, está em 8º lugar, né? Decepcionou muito, né? O time chegou a ficar aqui em primeiro lugar, se eu não me engano, ou em segundo, né? E acabou descendo aí bastante na tabela, né? Só que é aquilo, né? Se vencer esse jogo aqui vai a 22 pontos, então sobe 3 posições, né? Pega o 5º lugar aqui e não se distancia muito aqui dos 2 primeiros, né? Lembrando que o primeiro e o segundo aqui se classificam direto para a primeira divisão da Holanda, né? Do terceiro até o 8º aqui participa daquela repescagem, né? Um playoffzinho. Então acredito que o time do Willem II vai em busca dessa vitória fora de casa, mas, como eu falei, não vai ser um jogo tão fácil, né? A princípio aqui acredito que são 2 equipes que vão marcar gols, né? Então ambos marcam aqui, é uma opção excelente. E também acredito numa partida com 3 gols ou mais. Então a gente pode estar pegando a primeira opção aqui, a dica, ambos marcam. Segunda opção para esse jogo também muito boa é o mais de 2,5 gols, né? Grande chance de bater uns 3 gols nessa partida ou mais. Placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 fora. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Italiano Série A, vamos ter o time do Monza enfrentando aqui o Bolonha, jogo 4h45 da tarde, jogo na casa do Monza. Na minha opinião aí vai ser um jogo também bem equilibrado, né, porque as 2 equipes aí estão com a mesma pontuação, né, o Monza, que é o time da casa, está em 15º por causa do saldo de gol, né, tá aqui com 10 pontos até o momento, né, 10 gols marcados e 19 gols sofridos. Aqui no Campeonato Italiano não tem aquela coisa de critério de vitória, né, porque se fosse vitória, o primeiro critério, o Monza estaria à frente, né, então a gente vê que o primeiro critério aqui é o saldo de gol, né. O Bolonha, por sua vez, está aqui com 10 pontos também, né, tá com 2 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 12 gols marcados, 17 gols sofridos. A princípio aqui, galera, acredito que vai ser jogo interessante aí para 2 gols ou mais, e também acredito aí talvez numa vitória do Monza. Monza, pelo fato de jogar em casa aí, pode acabar conseguindo uma vitóriazinha, né, especialmente que dos últimos 2 jogos aí, jogando em casa, venceu os PES e venceu a Juventus, né, ou seja, não foram qualquer equipe, né, especialmente a Juventus. No confronto direto não tem jogo, tá, eu particularmente aqui nesse site aqui do Flashcore não apareceu nenhum confronto direto, né? Então não tem muito o que analisar, mas a princípio aqui a melhor opção que tem é o mercado de gols, tá? A gente vai com a primeira opção aqui com a dica mais de 1,5 gols na partida. Segunda opção aqui, a gente pode estar pegando casa vence com empate anula para dar aquela garantia extra. Placar para esse jogo vou estar arriscando aqui 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, né? Vamos ter um jogo importante aqui no Campeonato do Paraguai, né? A última rodada, jogo entre Tucuari contra o Nacional Asunción. Jogo que acontece 5h30 da tarde, jogo na casa do Taquari. Eu digo que esse jogo é muito importante porque é a última rodada e o time do Nacional Asunción tem aqui 44 pontos, ou seja, o time vencendo esse jogo, ele vai a 47 pontos e pega a liderança aqui do campeonato e termina como campeão e automaticamente consegue a classificação aí para a Copa Libertadores da próxima temporada, né? Então é um jogo muito, muito importante aqui para o Nacional Asunción. O time aqui do Taquari só vai cumprir tabela mesmo, o time tá com 25 pontos, então não tem mais o que fazer, né? Vai brigar por nada. E com isso aí o Nacional Asunción acaba tendo um pouco de favoritismo, galera. Então a gente pode estar indo com a primeira opção aqui, com a dica fora vence com empate anula.
grande chance aí do Nacional vencer ou talvez o empate, né? Mas tô bem confiante aqui na vitória do time visitante. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando mais de um gol e meio na partida também, que é bem interessante. Placar para esse jogo, vou estar colocando 2-1 fora. Agora vamos para o nosso último jogo, vamos ter um jogo aqui da Série A, né? Jogo aqui do Brasileirão, jogo entre Ceará e Fluminense, jogo 8 horas da noite, o jogo vai ser lá no Castelão, na casa do Ceará, e vai ser um jogo muito importante para as duas equipes, né? Principalmente para o time do Ceará, né? Porque o Ceará está na zona do rebaixamento, vencendo esse jogo ele vai a 37 pontos e vai contar com um tropeço aí de Cuiabá e Coritiba, né? Então precisa mais do que nunca dessa vitória. Só que não vai ter um confronto tão interessante porque vai pegar o Fluminense que está aqui no G4, né? Agora virou G5, né? Por causa do Flamengo. E com isso aí o time do Fluminense vencendo esse jogo, ele vai a 61 pontos e já garante a sua vaga aqui de forma matemática, né, dentro aqui desse G5, né? Lembrando que os 5 primeiros colocados aqui já estão garantidos aí na Libertadores fase de grupo, né? O sexto, o sétimo e o oitavo, né, que vai abrir uma vaga aqui também, né, no oitavo lugar, eles participam daquela repescagem da Libertadores, né? Então o Fluminense vai com tudo aí em busca dessa vitória. Acredito que vai ser jogo para Fluminense vencer ou talvez o empate, e com isso a gente vai com a primeira opção, né, com a dica fora ou empate, dupla hipótese, Fluminense ou empate. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando mais de um gol e meio na partida também, que é bem interessante. Placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 fora, 2-1 pro Fluminense. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa segunda-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, tá? Agora eu vou estar lançando para vocês aí os dois bilhetes que eu prometi no começo do vídeo, né? E o primeiro bilhete é esse daqui, ó. And the dead of night.